E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje aqui em mais um vídeo, meu nome é Carlos e hoje trago exercícios sobre misturas gasosas, ou seja, complementando, construindo ainda mais o nosso raciocínio sobre o vídeo anterior, que foi exatamente misturas gasosas, porém voltado um pouco mais para a teoria, para a difusão, efusão dos gases e também as aplicabilidades de toda a equação de Clapeyron. É claro, considerando esse sistema como sendo de mais de um gás, ou seja, de gases diferentes aprisionados em um sistema como esse, como nessas questões aqui que iremos fazer, todas elas de maneira bem clara, de maneira bem nítida e passo a passo. Então desde já eu peço que você se inscreva no canal caso você goste, deixa o teu like, não se esqueça de dar uma ajuda imensa para toda a formação desse conteúdo. Então desde já, vamos aqui começar sem mais enrolações, fica meu muito obrigado e por você estar aqui. Se você chegou de paraquedas, se liga, tem vídeos anteriores sobre esse assunto, dedução da equação de Clapeyron, exercícios de transformações gasosas, todas as aplicabilidades dessa equação, porque agora começaremos termodinâmica, a primeira lei no próximo vídeo e nos posteriores segunda e as máquinas térmicas com o ciclo de Carnot. Mas bem, sem mais enrolações, vamos ao que de fato interessa, que é a resolução dessas questões. A primeira delas é do ITA, mas não se assusta, é do ITA, beleza, é um vestibular mais concorrido do Brasil, questões mais difíceis. Mas não, essa questão aqui é muito bem feita e a gente consegue fazer justamente tendo os conceitos vistos no vídeo anterior. Bom, então vamos a ela. Primeiramente, a gente pode observar que nessa questão do ITA, a gente tem um recipiente, e dentro dele tem dois gases, o gás hidrogênio e o gás carbônico. Bem, só que existe uma quantidade de mols diferente para cada um desses gases. Como podemos perceber, eles estão aqui ocupando homogeneamente esse espaço e tendo uma certa temperatura e pressão que eles exercem. Observe também que a gente pode notar que esse sistema termodinâmico está agitado, as moléculas internas ali estão todas alucinadas, muito agitadas. Mas bem, a questão também nos dá dados importantes, como o volume do meu recipiente, que é de 240 litros, a pressão que é exercida sobre ele, que é de 0,82 atmosferas, e além disso ele dá a constante gasosa. Lembrando que essa constante está em atm, ou seja, atmosfera, litro, mol e Kelvin. Além disso, ele nos mostra claramente que a minha temperatura é de 300 Kelvin. E bem, ele faz a afirmação categórica mostrando aqui que sabendo que o número de mols de gás carbônico é justamente o número de mols de gás hidrogênio sobre 3, qual vai ser justamente a massa desses gases. Ou seja, ele traz uma relação em que a gente pode trazer esse 3 e colocar multiplicando. Ou seja, de modo simples e prático, o número de mols de gás hidrogênio é o triplo do número de mols de gás carbônico. É o que ele quer dizer, do dióxido de carbono, se a gente quiser falar ao pé da letra. Bem, observemos aqui que a gente tem que seguir um certo passo a passo nessa questão. E o passo a passo é bem claro, é bem corretinho, sabe? Você tem que seguir direitinho ele. Por quê? A gente não sabe ao todo qual é a soma desse número de mols. É fato. Sabemos que existe uma relação proporcional entre eles, mas não sabemos a soma precisa. Portanto, nosso primeiro passo, nossa primeira lógica é desenvolver um raciocínio para encontrar esse número de mols total. E estamos aqui para te ajudar. Temos a equação de Clapeyron, utilizando as pressões totais, volume total e também o quê? O meu número de mols total, que é o que eu quero encontrar exatamente. Então vamos a ela, sem enrolações, fazer as aplicabilidades completas aqui. A pressão do meu sistema, como a gente pode observar, 0,82 atmosferas. Posso colocar aqui, 0,82 vezes o meu volume, que temos esse volume e ele equivale a 240 litros. Então coloquemos aqui exatamente 240 litros. É igual ao número de mols total, que eu não sei, a minha constante gasosa, que eu tenho aqui novamente outra vez, 0,082, vezes a minha temperatura. A temperatura ela já foi dada, inclusive eu falei aqui, elas já são em Kelvin, que é 300 Kelvin. Portanto, eu vou colocar de maneira prática somente aplicando, substituindo o que cada incógnita dessa nos pede. Bom, então coloquemos agora a nossa temperatura, que é vezes 300, tá? Que tal vezes aqui o 300. Bom, fazendo esses cálculos, eu posso interpretar que o meu número de mols, confia em mim para que essa questão não fique tão extensa, tão longa, e o vídeo também não fique cansativo, esse número de mols vai ser exatamente 8. Ou seja, coloquemos aqui, o número total de mols é igual a 8. Perfeito. Esse é o nosso valor total. Ou seja, a soma de N2, mas justamente a soma também do quê? Do
mol do monóxido de dióxido de carbono mais o gás hidrogênio. Mas temos aqui algumas relações que a gente pode também substituir outras e outras vezes, já que a questão nos mostrou uma proporcionalidade. Portanto, o meu número de mols de gás carbono mais 3 número de mols de gás carbônico, o que eu posso concluir a respeito disso? Apenas que nessa minha soma que eu coloquei aqui, dos dois números de gases que existem ali, eu substituí pelo parâmetro que a questão me deu. Passei o 3 multiplicando, consequentemente eu consigo interpretar que o número de mols do gás hidrogênio é o triplo do gás carbônico. Portanto, eu já coloquei aqui o número de mols do CO2, mantive, e o número de mols do gás hidrogênio, troquei pelo triplo do número de mols do gás carbônico. E eu já coloco aqui como sendo a minha soma igual a 8. Portanto, o que eu posso fazer, concluir nesse caso? Que 4 vezes o número de mols do gás carbônico corresponde a 8. Portanto, o número de mols do meu gás carbônico é quanto? 2 mols. E, consequentemente, se eu tenho 2 mols para o gás carbônico, e eu sei que o número de mols do gás hidrogênio é o triplo do gás carbônico, portanto, o meu gás hidrogênio está presente ali em 6 mols naquele meu recipiente específico que eu guardei todos esses dois gases ali. Bom, então temos essas respostas em mãos. E agora, eu preciso saber quanto vale a massa de cada um desses gases. Bem, a gente sabe que a massa a gente pode calcular como sendo o número de mols total vezes a massa deles sobre a massa molar. Bom, isso aqui é simples, é prático. Da mesma forma, posso fazer pelo gás carbônico. O número de mols vezes a massa dele sobre a massa molar. Portanto, agora é simples, é bem prático. E a gente sabe que o número, a massa molar do gás hidrogênio é 2. E a massa molar do gás carbônico, 44. Bem, beleza. Isso aí é prático, você já vem na tabela periódica. E, portanto, a gente só precisa substituir x e y pelos respectivos valores que acabamos de achar. Primeiramente, para o gás hidrogênio, eu vou colocar o meu valor de 6. Portanto, aqui vai ser 6 vezes 2 gramas de H2. Por quê? Veja bem, eu tenho 6 mol vezes embaixo 1 sobre 1 mol. Ou seja, 1 mol está embaixo e em cima, no denominador e também no numerador. Portanto, eu posso simplificar mol com mol. Portanto, fica 6 vezes 2 gramas de gás hidrogênio. E dessa forma a gente encontra precisamente 12 gramas para esse meu primeiro gás. Já para o segundo, a nossa lógica vai ser também tranquila. Vou utilizar o mesmo raciocínio. Y vai ser o número de mols do CO2, que corresponde a 2 mols. Portanto, agora eu vou fazer a mesma coisa, se atente novamente. Seja 2 vezes 44 gramas. Cortei mol com mol, lembrando novamente. E agora eu encontro que minha massa total para o CO2 é de 88 gramas no meu sistema. E dessa forma fica claro e nítido o quanto que a questão foi resolvida e encontramos os valores pedidos, que é a massa de cada um desses gases. Para o gás hidrogênio, 12 gramas. E para o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, eu tenho 88 gramas. E aqui a questão está satisfeita. A nossa primeira está aqui corretíssima, feita, questão do ITA, não tão difícil, ou seja, uma questão que a gente precisou ter um raciocínio legal e aplicar diretamente na equação de Clapeyron. Bem, o quadro é seu, eu vou só apagar um pouquinho para a gente começar a próxima questão agora mesmo. Chegando na questão número 2, podemos citar que vamos trazer novamente uma mistura gasosa, porém não mais de 2 gases, e sim de 3 deles. E agora podemos entender que é uma questão da Mackenzie, que cada um desses gases está sob uma pressão, volume e temperatura específica. Bom, ressalto que esses gases estão interconectados por duas válvulas, a válvula 1 e a válvula 2. Bom, no primeiro recipiente, chamado de A, temos aqui um gás hélio. Ele está a 3 atmosferas, exercendo essa pressão, e também a uma temperatura de 400 Kelvin. Já no meu recipiente B, eu tenho o gás nitrogênio, que está sob uma pressão de 4,5 atmosferas e 600 Kelvin. Na parte C, no recipiente C, eu tenho o quê? O gás oxigênio, fazendo pressão de 1 atmosfera e sobre 200 Kelvin de temperatura. Bom, o objetivo da questão é a gente saber a pressão final desse sistema quando a gente abre cada uma dessas válvulas, essas duas válvulas.
Consequentemente, vai haver uma pressão final, uma pressão de equilíbrio. E justamente essa pressão está relacionada a uma temperatura final. E a minha temperatura final é de exatamente 300 Kelvin. Bom, sabendo todas essas informações, a questão nos pede qual vai ser essa pressão interna específica. E é claro, ressalto que cada um desses recipientes, A, B e C, tem o mesmo volume. O volume é igual, não muda em nada, tá? E dessa forma, o que a gente pode fazer para descobrir essa pressão interna? Pega o raciocínio anterior da outra questão. Descobrimos inicialmente o número de mols total. Quanto que vale essa quantidade de matéria de cada um desses gases? Por que a gente faz isso? Para que a gente possa aplicar na equação final, em que a gente usa pressão total, volume total, número de mols total e, consequentemente, podemos saber as variáveis inclusas nessa equação. Ou seja, a lógica de todas elas é encontrar justamente quanto que vale o meu número de mols total. Bom, então sabendo disso, a gente pode aplicar diretamente nessa questão, já que para o gás A, o número de mols, se a gente for isolar na equação de Clapeyron, ele vai ser a pressão, volume e temperatura constante sobre, justamente, uma razão, tá? Isso nessas multiplicações. Pressão, volume sobre temperatura vezes a sua constante específica. Lembrando que a constante está adaptada ao que justamente está nas medidas de unidade daquela equação, daquele sistema dito. Portanto, basta aplicarmos aqui e ser feliz. Então vamos nessa, vem comigo. Bom, para A, eu tenho uma pressão de quanto? De 3 atmosferas. O volume, eu vou colocar um volume genérico, já que todos os três volumes são iguais. Portanto, vou colocar V sobre a temperatura de 400 e a minha constante chamada de R. Portanto, aqui, esse é o número de mols para A. Da mesma forma, na mesma lógica, eu posso fazer para B e para C. Para B, qual é a pressão de B? 4,5 atmosferas vezes o seu volume específico sobre a temperatura dele, que é quanto? 600 Kelvin vezes a minha constante gasosa. Matamos aqui, primeiramente, essa parte para B. E dessa forma, eu posso continuar usando o mesmo raciocínio, mesma lógica para C. E C vai ser quanto? 1 de pressão vezes o volume sobre a minha temperatura vezes a constante. Temperatura de C é 200 Kelvin vezes R, que é a constante específica dele, ou seja, 200 R. E dessa forma encontramos especificamente cada uma desses valores voltados para o número de mols, tanto de A, quanto de B, quanto de C. E agora o que nos resta é fazer a minha soma. Bom, a soma específica vai dar justamente este valor aqui, ó. 24V sobre justamente 1200R. Essa vai ser a soma. Estou botando o valor para que justamente o vídeo não fique tão extenso. Mas qual é a lógica se você quiser fazer no seu papel mesmo? Confia em mim que o valor é exatamente esse. Bem, a gente tem que somar cada um desses valores e fazer o MMC. Se eu fizer isso, vai ficar uma coisa estrambólica nesse quadro e o vídeo vai ficar muito extenso e cansativo. Portanto, o número de mols total é justamente A mais B mais C, que equivale a 24V sobre 1200R. Sabendo esse número de mols total, eu posso justamente aplicar na minha equação de Clapeyron completa, utilizando o volume total, pressão total e o número de mols total. E dessa forma, eu posso também isolar o que eu quero, a minha variável específica, que neste caso é a minha pressão, já que se liga, o objetivo da questão é saber a pressão interna do meu sistema após a abertura das duas válvulas. Consequentemente, o que eu quero não é volume, não é número de mols total. Eu quero saber justamente a minha pressão. Beleza, massa. O número de mols foi um artifício para encontrarmos essa pressão, mas ele não é o objetivo final. Portanto, a gente precisa também substituir e encontrar a minha pressão total. Portanto, essa pressão total vai ser justamente o número de mols total, que acabamos de encontrar, ou seja, 24V sobre 1200, vezes a minha constante gasosa, que eu vou colocar R, eu vou manter o meu R, ou seja, mantenho o meu R, vezes a minha temperatura, que eu vou saber agora mesmo qual é a temperatura, a questão fala a temperatura final de equilíbrio, 300 Kelvin. Então eu já coloquei aqui 300 Kelvin sobre quem? Sobre o meu volume total. E o volume total, o que eu faço? O volume total, eu coloco justamente 3V. E exatamente por quê? Porque é a soma de V de A, V de C e V de B. Todos eles equivalentes, tendo o mesmo, justamente, capacidade específica de cada um deles. Ou seja, se eu somo V mais V mais V, tenho 3V. Ou seja, aqui embaixo vezes
3V. Bom, então posso fazer diversas simplificações e venha comigo, veja como a matemática é linda. Eu posso cortar V com V e R com R. E dessa forma, se eu faço todo esse processo, o que eu vou encontrar aqui, Carlos? O que eu encontro? Bem, raciocina comigo, pensa direitinho. Eu vou fazer essas multiplicações e vou encontrar exatamente que minha pressão total é de 2 atmosferas, tá? A minha pressão total é de 2 atm. Somente fazendo o processo multiplicativo mesmo, porque a física basicamente acabou aqui. Depois de aplicar, é somente matemática e justamente correr para o abraço, ser feliz, correr para o que realmente nos interessa. Bom, então aqui está o nosso cálculo, está toda essa equivalência aqui da questão da Mackenzie, do ITA, justamente utilizando os conceitos de misturas gasosas. Bem, se você quiser tirar seu print, pode tirar, porque a próxima questão já vai entrar no quadro agora mesmo. Então vamos nessa, é sempre um prazer para mim. Na minha questão número 3 e número 4, temos um gráfico bem simples, uma questão mais de revisão, são questões do IME, do Instituto Militar de Engenharia. Novamente, não se assustem, porque elas são muito mais de revisão, de análise dos gráficos e observação. Saber quanto equivale essas incógnitas alfa, beta e gama. Bem, observe que você se lembra dos meus vídeos de transformações gasosas, que existem tipos específicos de gráficos, de curvas de crescimento específica para cada um tipo de transformação. Isobárica, isovolumétrica e isotérmica, inclusive. Bem, nesse primeiro caso aqui, a gente pode observar o quê? Quando temos essa curva que mostra que existe uma relação inversamente proporcional, já me lembra o quê? De um processo isotérmico e nos mostra que justamente quanto mais distante do ponto 00 da origem de todo o sistema, maior vai ser a minha temperatura. Ou seja, se eu observo essas duas curvas, 2 e 1, consequentemente a temperatura de 2 vai ser maior do que a de 1. Ou seja, obviamente, o meu processo do meu gama vai ser temperatura. Massa, perfeito, zero defeitos. Vamos continuar. Bom, agora temos que interpretar quanto que vale alfa e beta. Quanto que vale alfa e beta? Bem, o gráfico típico desses processos que mantêm a mesma temperatura, isotérmicos, transformações gasosas que não mexem nem um pouco na temperatura, é justamente ter no eixo Y, justamente, a minha pressão e no eixo X, o meu volume. Consequentemente, eu posso perceber que quanto mais eu diminuo a minha pressão, mais eu expando o meu volume, mais eu aumento justamente a minha capacidade daquele sistema. E o processo inverso acontece. Quanto mais eu diminuo o volume, mais eu aumento a minha pressão, como a gente pode observar nesses crescimentos e decrescimentos dessas curvas. Consequentemente, alfa, pressão, beta, volume. Mas o inverso pode acontecer? Com certeza. Porém, não neste caso, porque o gráfico 2, que fundamenta esse gráfico 1, justifica justamente o fato de alfa ser pressão e beta ser volume. Porque, observe bem, nesse gráfico, como temos um crescimento afim, um crescimento de uma função do primeiro grau, o que a gente pode interpretar? Que vai existir uma das constantes, uma das minhas variáveis, que não se modifica. E desse modo, como descobrimos que volume é beta, portanto ele está no eixo Y, e alfa é pressão, pressão vai ser justamente o meu processo aqui justificado. Mas calma. Por quê? O meu gama vai ser minha temperatura. Consequentemente, se gama está no eixo X e beta, que é o volume, está no eixo Y, eu vou ter uma consequência clara. Bem, se existe uma função crescente e afim, e justamente temos aqui um aquecimento isobárico. Por que isobárico? Porque eu mantenho a minha pressão constante. E por que aquecimento? Observe bem, o gama 2 é bem maior que o gama 1. Consequentemente, o meu gráfico está crescendo. E ao passo que eu aumento a minha temperatura, eu aumento o volume, porque eles são diretamente proporcionais. A relação inversa é justamente quando o gráfico é isotérmico. Nesse caso de curvas, em que teremos a inversamente proporcionalidade na parte de pressão, meu alfa, e o volume, o meu beta. Perfeito? Massa. Então essa é a explicação da questão número 3. Partindo para a questão número 4, novamente, outra vez, uma análise gráfica. Mas é claro, observando também os meus desenhos, porque eles são lindos, são maravilhosos, mas que fazem parte também da questão. No primeiro caso, minha primeira análise, eu tenho a pressão feita sobre o meu sistema, a pressão 1, que tem um volume inicial e temperatura inicial. Consequentemente, é aplicada um processo de transformação. E a transformação alfa modifica o sistema 1 para o sistema 2.
Inclusive, alfa é isotérmico, ou seja, não varia a temperatura, apenas pressão e volume. E dessa forma, a minha pressão aumentou e o volume, consequentemente, diminuiu, obedecendo a mesma lógica do meu gráfico número 1, a relação inversa. Bom, e da mesma forma, o que acontece? De 2 para 3, eu modifico o meu sistema através de beta. Lembrando que alfa, beta e ômega são coisas diferentes de uma questão para outra, tá? São questões diferentes, distintas, massa, massa. Bom, e meu beta corresponde à transformação isobárica. Ou seja, isobárica, mantenho a mesma pressão, variando apenas volume e temperatura. E dessa forma, consequentemente, o que acontece? Eu aumentei o meu volume e a minha temperatura. Bom, observemos agora no gráfico como que ele nos explica todos esses dois processos, tanto o isotérmico de alfa quanto o isobárico de beta. Bem, temos aqui no eixo Y, quem? O volume. Se liga que ele trocou, hein? Essa relação pode acontecer, eles trocaram. Dessa forma, no Y temos o volume e no X a minha pressão. E o que acontece novamente outra vez? Podemos analisar o meu processo 1, o meu sistema número 1. Ele está associado à pressão 1 no eixo X e um volume 1 no eixo Y. E dessa forma, quando eu passo para o meu sistema 2, eu vou ter uma pressão 2 maior, inclusive uma pressão muito maior. Por isso, o gráfico vai justamente se expandir para a direita, consequentemente aumentando a minha pressão, já que nitidamente pressão 2 é maior do que pressão 1. Observe aqui na análise do eixo X. E dessa forma, além disso, o que acontece com o meu volume? O volume vai reduzir, vai diminuir. Portanto, aqui ó, o volume 2 é muito menor do que o volume 1. E dessa forma, ligando o 1 ao 2, eu chego no 3, que é uma transformação isobárica, tendo agora o ponto número 3. Se é isobárico com relação a 2, consequentemente tem a mesma pressão. E se liga, a interligação entre esses dois pontos, 3 e 2, o que eles têm em comum? A mesma pressão, ou seja, a pressão de 3 é igual à pressão de 2. Veja que os pontos se interligam ao mesma coordenada de x. E dessa forma, o que vai variar apenas é justamente o volume, já que o volume de 3 é muito maior do que o volume de 2. Bem, essa aqui é uma análise muito mais simples e prática e observável destes gráficos, que são questões do IME, questões um pouco mais simples e que a gente não pode perder de jeito nenhum, já que está justamente na teoria desse meu sistema termodinâmico, que agora está presente numa mistura gasosa, por exemplo. Mas bem, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, da resolução das questões, da minha linguagem, da minha metodologia e aplicação de cada um desses conceitos nesses gráficos. Então, observação, interpretação, análise calma, direta e atenta é o que a gente tem que ter nesses casos. Então, desde já, eu vou ficando por aqui. Fica muito obrigado. É só o tempo de eu me despedir. Então, foi um prazer inenarrável ter vocês aqui. E no próximo vídeo, vamos falar da primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Falar também da variação da energia eterna do sistema e como que isso se relaciona ao processo de transição do calor de um corpo para o outro. Então, vamos lá. O quadro é seu. Até uma próxima. Estou te esperando no outro vídeo. Fiquem com Deus. Bye, bye.